Vamos aumentar o interesse da criança? Às vezes eu escuto assim, perguntas que chegam, mas meu filho não tem interesse, ele se dispersa, tem uma atenção difusa. E eu começo a fazer uma atividade e de repente, pronto, ele já está fazendo outra. Vamos conversar sobre isso. Eu sou a Selma Cravo, psicopedagoga, e hoje vamos aprofundar um pouquinho essa questão da falta de interesse e de atenção. Nem sempre a falta de interesse ou atenção é um problema. O que nós temos que pensar é se a estratégia que eu estou utilizando para chamar a atenção da criança, se é uma boa estratégia. Muitos pais em casa querem fazer tarefa com os filhos, querem fazer uma atividade. Aprendi uma atividade lá com a Selma e quero fazer. Mas para chamar a atenção da criança, a criança às vezes está assistindo televisão. No meio de um desenho, vai querer parar para ir fazer uma atividade? Não vai. Você tem que aproveitar um momento que a criança esteja disponível, esteja pronta para vir brincar com você. Então, force esse momento, oportunize isso acontecer, sem ainda usar de subterfúgio, né? Como aquela coisa assim de chantagem emocional. Não funciona. Não dá para a gente usar a criança com chantagem, tipo, vem aqui que eu vou poder passear com você depois. Ou vamos fazer essa atividade, depois você vai ganhar um doce, uma balinha. Chantagem emocional, ou com alimento, ou com brinquedos, qualquer tipo de chantagem não educa, deseduca. Você está dizendo para a criança que ela só deve fazer quando tem algo depois prazeroso. Ou você está dizendo, isso eu vou ter que fazer por obrigação. Ou você também está afirmando ainda, essa atividade é chata, você faz a chata para depois fazer a gostosa. Isso atrapalha muito. Se você quer a atenção da criança, se você quer aumentar o interesse da criança, vamos usar estratégias que mexam com o prazer, que tenham a ver com o prazer. A criança gosta de desenhar. Por exemplo, você está lá com umas canetinhas que ela adora, sempre gosta. Então, deixa um ambiente organizado para ela usar as canetinhas que ela tanto gosta. Já deixa fácil na mesa. Coloca um papel em branco ali para ela usar, ou o caderno que você vai usar. Ou é um jogo, já coloca o jogo, limpa esse espaço, tá? Desocupa tudo e chama a atenção da criança para a atividade, dizendo já claramente que é uma atividade muito gostosa, muito prazerosa. Aí você começou a atender a primeira grande estratégia para chamar a atenção do seu filho. Uma segunda estratégia que eu vou dar a dica agora para você, ela é fundamental. A gente tem que problematizar a atividade. Colocar um problema, colocar uma coisa para ser pensada, um problema mesmo, não tem palavra melhor. Eu tenho que problematizar a atividade. Por exemplo, eu quero que a criança vai desenhar, está ali com as canetinhas, e eu desafio a criança, antes disso, sabe o que eu quero que você faça aqui? Pegue cada canetinha e troque as cores da tampa de forma que não fique nenhuma correta. Aqui é a cor cor-de-rosa e aqui é a tampa cor-de-rosa. Você vai inverter todas as tampas, não pode deixar nenhuma igual. Você colocou um problema para ela que ela terá que pensar para resolver. Então, toda atividade deve partir de um desafio cognitivo, um desafio que a faça pensar. Então, você atrai a atenção dela, porque tem algo que está já chamando para ela resolver. Ela já vai ter que pensar sobre isso. Olha só, nossa, como que eu resolvo isso? Eu tenho um exemplo aqui, porque eu estou com as canetas na mão, mas diante do que você estiver com ele na mão. Esses dias eu estava com um quebra-cabeça de peças grandes assim, né? Que era para a gente brincar com o quebra-cabeça. Estava eu e meu neto lá. E a
as peças estavam muito parecidas, estava difícil de encontrar, né? Aí eu já desafiei ele. Olha, duvido que você ache as 4 peças dos 4 cantos do quebra-cabeça. Eu achei uma, vou deixar 3 para você. Olha, mostro uma, que tem aquele cantinho arredondado, né? Aí ele já tinha um problema para olhar para o quebra-cabeça. Já tinha que resolver um problema. O que eu fiz? Simplesmente joguei um problema no meio daquela bagunça de peças. Ele teve que encontrar 3 cantos iguais a que eu já tinha achado. E ele se sentiu desafiado por isso e encontrou. A partir do canto, eu fui conduzindo outras peças para montar aquele quebra-cabeça. Aí a atividade tornou-se não uma obrigação, nem uma chantagem. Eu não precisei dizer para ele, vamos montar um quebra-cabeça? Eu já comecei com a comanda do desafio. Então, você começa uma estratégia dando uma comanda de um desafio cognitivo. Aí você já atraiu a atenção da criança. Gostou dessa? Tem mais uma dica muito importante. Que nesse desafio, ou nessa atividade, nessa brincadeira, ou nesse problema para resolver, tenha algo que a criança já sabe. Vai ter o novo, que ela vai aprender, que você vai ensinar ou você está propondo. Mas tem algo que ela já sabe. Quando eu falei para ela aqui, olha, eu quero que todas as canetas tenham tampas diferentes daqui da cor dela. O que eu fiz? Eu criei um problema, mas diante de um desafio que eu sei que é possível. Ele conhece cor, ele sabe brincar com essas canetas, ele adora essa caneta. Então, entra na brincadeira tudo que a criança já conhece como anteriores ao desafio que eu estou dando. Ela já conhecia esse material. Fosse um material novo, que ela nunca tinha pego, ela ia prestar atenção no desafio que eu dei? Não. Ela ia querer primeiro conhecer o material, pegar, escrever, usar a canetinha, ficará curiosa, querendo ver de onde veio, como é que surgiu isso, se eu estou dando para ela ou não, certo? Então, pensem sempre nos conhecimentos prévios. Nunca uma atividade deve ser dada inteirinha nova. Alguma coisa a criança já traz como conhecimento prévio. E aí você puxa por aquele pontinho que ela conhece. Aí você acrescenta outros. Percebe que a atividade torna-se, então, mais prazerosa. E o brincar, a brincadeira, nessa hora, é o que vai ser o eixo norteador. Aquele eixo que perpassa por toda a atividade. A atividade, então, não é algo chato, pesado, que ela vai fazer para depois ganhar uma bala. Não é uma atividade pesada, difícil, que ela tem que enfrentar porque tem que enviar para a escola. O ensino remoto deixou as crianças muito assim, resistentes a fazer atividades que fazia porque tinha que mandar para a escola, fazia porque tinha que tirar foto para mandar para a escola. Tudo isso força a uma ação indesejada e desprazerosa, portanto, sem aprendizagem, portanto, sem rendimento nenhum. Não dá para a gente esperar da criança uma atividade realizada até o final, com concentração, com atenção, fazendo registro de memória, se essa atividade não foi bem planejada por você. Eu costumo falar, e já falei muitas vezes, mas sempre é bom repetir, as atividades que você faz com seu filho, mesmo que é em casa, é brincando, é prazerosa, mas ela pode ser planejada. Ela tem que ser intencional, ter uma intencionalidade, principalmente as de alfabetização. Eu tenho que ter uma intenção de fazer algo, tá? Então eu planejo, eu elaboro o ambiente, eu organizo o material, eu convido de uma forma certa, escolho o melhor horário para atrair a atenção da criança,
escolho um horário que a criança está disposta e aí eu vou realizar a atividade. E com tempo, que eu tenha esse tempo, seja 10 minutos, 15 minutos, mas é o tempo que você é inteirinho da criança. Ela vai acatar com felicidade, porque ela vai sentir assim, poxa, minha mãe agora parou de fazer tudo que ela estava fazendo para ficar comigo, fazendo essa atividade. Então, isso eleva a autoestima, são muitos benefícios. Vai aumentar o vínculo entre você e a criança. Eu costumo falar, e muitas mamães do nosso curso falam assim para a gente, que o maior ganho de aprender a fazer essas atividades é a criação de vínculo com o filho. É ensinar a criança a brincar junto, a mãe aprender a brincar com a criança. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está brincando de uma forma tão instrutiva e podemos ser mais, podemos fazer mais e render na atividade com a criança. Teste isso, tá? Então, vou repetir as 3 dicas que eu dei hoje. A atividade seja prazerosa, gostosa, seja desafiadora, tenha conflito, tenha problema para a criança pensar, ter que resolver. Senão o interesse dela não vai existir. Tem que ter desafio. E que tenha todo esse carinho, esse cuidado, mas que leve em consideração o que ela conhece. Leve em consideração algo que ela já tenha como conhecimento. Aí você vai acrescentar e aumentar esse repertório de conhecimento, essa quantidade de conhecimento, desenvolvendo então a habilidade. Porque é a habilidade que a gente desenvolve quando a gente ensina. A gente desenvolve a habilidade de pensar, o pensamento, desenvolvendo então conhecimentos de atenção, memória, a habilidade de uso da fala correta, de expressão do pensamento. Tudo isso faz parte. Para a alfabetização, faz parte também. Todos os pré-requisitos, tudo que a criança traz, tem valor na hora da atividade. Teste isso, coloque nos comentários aqui para mim. Quero saber se você usou essas 3 estratégias que eu ensinei hoje aqui, tá? Quero saber se você ensinou, se deu certo, se funcionou com você e com o seu filho e qual observação você fez. Porque garanto que você que vai aprender mais do que seu próprio filho, executando, seguindo essas passo a passo das estratégias que aumentam o interesse da criança na atividade que você quer ensinar. E siga meu canal, aproveita, clica aqui, clica no sininho para você receber as novidades. Nós temos conteúdos gratuitos o mês inteiro para você aproveitar ao máximo a sua relação com a criança em casa, tá? Um grande abraço, até mais!